Bom dia, Lauro de Freitas, Bahia, Brasil. A internet nos leva ao mundo, não é isso, gente? Coisa muito boa. Estamos aqui falando do podcast O Agora Podcast. Figuras brilhantes que já estão vendo aí na tela, né? Nosso querido amigo Braga News, esse comunicador de excelência, e o nosso Eduardo, esse grande companheiro das causas sociais, cara que tem uma militância bastante ativa, né, na formação, diga assim, profissional, na qualificação, na solução de problemas, né? É o cara aí dos IPTUs na cidade, onde tem os embaraços, ele vai lá, faz os aconselhamentos, as orientações. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essas questões todas, né? Eu queria inicialmente que vocês dessem o seu bom dia para depois a gente fazer já uma outra possibilidade. Você, Braga, como é que está, meu irmão? Como é que está a sua semana? Melhor do que isso estraga. Quero dar um bom dia a todos vocês, boa noite, uma boa tarde, que eu não sei a hora que eu vou entrar em sua casa, porque toda hora eu estou junto com vocês aí. E a giripoca vai piar, a onça vai beber água, e assim mesmo é para lá que vai. Sabadão da reflexão. Tem um tempo que a gente não senta aqui para fazer esse sabadão da reflexão, né, Braga? Eu acho que é um momento importante falarmos sobre a nossa cidade, né? Reverberar aqui o que está acontecendo. E você, meu amigo, como é que está você? Tudo bem, Carlos. Bom dia a todos e a todas, né? Estamos aqui para poder a gente dialogar, falar sobre as coisas boas, as ações sociais que já fizemos e poderemos fazer na nossa querida cidade de Lauro de Freitas. Hoje, data importante, né, gente? Cristina, bom dia, Cristina, nossa operadora aí, gerente aqui desse pequeno espaço. Cleito Carluxo também, essa figura que está sempre a orientar aqui tecnicamente, nos ajudando. Bom dia a todos vocês. Pessoal de áudio e vídeo. Hoje, dia importante para a nossa cidade, né? Padroeiro de Lauro de Freitas, né? Santo Amaro de Pitanga, 418 anos, né? Cidade de Santo Amaro de Pitanga. Hoje, nossa queridíssima Lauro de Freitas, 418 anos, né? O Brasil foi descoberto em 1500, né? Aí você vê aqui, aí, com 72 anos, essa igreja, Santa Maria de Pitanga, estava sendo fundada, construída. Né? É um patrimônio, realmente, da cultura nacional, da fé católica, da humanidade. Né? Da humanidade. Algo extraordinário, né? Muito bacana. Parabenizar exatamente, né, a cidade, né? As pessoas que conduzem a sua fé católica e têm preservado exatamente toda essa cultura, né? Cultura de fé. E é um momento realmente bonito da cidade, né? Esse momento está acontecendo, eu acredito, já deve estar começando lá o desfile, né, cívico, né, religioso no centro da cidade, mostrando nossa cultura, mostrando nosso povo, falando um pouco sobre essa tradição, esse momento histórico, 418 anos de Santo Amaro de Pitanga. Parabéns, Santo Amaro de Pitanga. Parabéns. Braga. Amados, realmente nós, no sábado de reflexão aqui, a gente tem um cuidado especial de falar da cidade. Porque a cidade de Lauro de Freitas nos dá uma musculatura muito importante no lazer, na arte, na cultura, na religião, em todos os segmentos. E eu ouvi até uma voz de Zeca Pagodinho que ele disse que quem não crê em nada não tem nada. Né? Independente de cor, credo e religião, é o aniversário da cidade, é a comemoração do padroeiro, Santa Maria de Pitanga. Eu, como evangélico, tenho uma coisa muito certa, que eu uso a Bíblia, que Deus não faz acepção de pessoas, e é por aí que eu vejo. Cada um tem seu livre-arbítrio, direito de livre escolha, independente de cor, credo e religião. Aqui a gente, como profissional de rádio e de imprensa, estamos aqui para abraçar todos, independente de quem quer que seja. O livre-arbítrio lhe dá o direito de seguir o que você quer. Portanto, é para lá que vai. É isso. É o seguinte, católico, né, significa universal, não é isso? Universal. E depois de Cristo, né, com a ascensão de Cristo, claro, né, o Pedro foi escolhido como responsável pela igreja, o papa da igreja, né? Depois vieram os outros, e no meio do caminho houve, diga assim, algumas divergências naturais dos seres humanos, e a igreja se dividiu através, diga assim, das pregações de Lutero, Calvino, Zwingli e outros, né? Onde veio a existir, diga assim, a fé protestante, né? Claro que a Igreja Católica está aí,
ela foi, diga assim, lá atrás, a precursora de tudo isso, mas hoje nós temos, e só Deus faz o julgamento, o juízo, e a gente tem apenas que ter a aceitação, o respeito, né? Como você falou, sendo evangélicos, e preservar exatamente aquilo que de bom existe em nossa cultura, em nossa sociedade. Que Deus abençoe a todos, católicos, evangélicos, protestantes, espíritas, e cada um tenha um conhecimento do nosso Deus em conformidade com o que Ele nos orienta, né? E você, meu amigo, quer complementar alguma coisa ainda sobre esse assunto, para a gente partir um pouco para falar sobre a política? Eu gostaria, na verdade, de parabenizar, né, nossa querida Laura de Freitas, né, pela fundação, e deixar claro que é preciso que cada dia mais, né, nós busquemos ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó, para que nos proteja e aumente constantemente o desenvolvimento da nossa querida cidade. Maravilha. E aí, Braga, como é que você está vendo a cidade, o momento político, o país, Rapaz, essas questões todas? Quando a gente fala de política, a gente tem que trazer exatamente, porque não reflete em todos nós, né? Política nacional, política internacional, política do Estado. A gente está num momento agora de arrumação aí de chapas, né? Vimos que já teve reuniões aí entre, diga assim, os nossos principais líderes, né? Eu acho que essa semana aí, não sei qual foi já o tem a dia, dança esteve da lá, cadeira aí, né? para As ver aí como é que indicações vai. aí, Principalmente a algumas chapa coligações. majoritária, né? Está vendo aí a briga pelo Senado aí, onde o coronel quer se Ângelo manter na Coronel. chapa como senador, mas há outros desejos aí do Rui Costa para que venha para o Senado também. Eu vi Agora, o alguns- Rui Costa tem um negócio, o Rui agora- Costa também quer tudo, né, irmão? O grande problema de Rui Costa é que Rui Costa quer tudo. Como é o nome dele lá no Polo? Lampião, portador de cabeça. É, sim, o nome dele era Lampião. Não lembro disso. não. Lampião. Pelo amor de Ele é Deus, chamado de aí eu não sei. Lampião. Eu sei que realmente o Rui Entendeu? Costa tem essa coisa, né, de sempre estar... É um cara chave. Pois é um cara É um chave. cara inteligentíssimo, um cara chave. preparado para o Cara mais, chave. mas política não se faz só, né? Política se faz em conjunto. Política se ganha e se faz com união e Claro. Você certo? vê, o grande Lula, nosso presidente, o que é que o Lula tem feito? O Lula, interessante, União Brasil, que é um partido que a gente sabe que é de extrema-direita mesmo, um partido que está, né, a sua maioria está na extrema-direita, são os bolsonaristas, diga assim, de raiz, e está no governo de Lula, porque a Lula teve que fazer isso, abrir essas concessões e pegou os bons técnicos desses partidos e trouxe, porque na realidade ele precisa governar bem. E o sistema de governo brasileiro, eu falei inclusive no Alô Anderson, né, no programa que tivemos na quarta-feira passada lá em Anderson, falou sobre essas questões. Não se governa nesse país sem o parlamento, a gente precisa exatamente, né, do parlamento, dos deputados, senadores, e para isso quem tem minoria, porque nós temos minoria lá, a gente precisa exatamente nos aproximarmos e trazermos esses, né, para que possam contribuir, compreender exatamente quais são as políticas de ação pública, que possam ajudar também a aprovar os projetos. Né? Para isso a gente tem que fazer, diga assim, essas concessões. Mas na Bahia a gente vê essa questão que a gente falou aí, de que os caras querem tudo. E você convive, Carlos, com um segmento machista exclusivista da corrupção do parlamento. Isso é pouco notório. O governo Lula é um governo que acho que ele é partidário, por conta de que agora mesmo foi nomeado um cara aí. Eu não chegaria tanto. E o cara foi do lado de Bolsonaro, porque trabalhou, que não pode entrar, que não pode o quê? Lula. E aí que foi indicado pelo aquele presidente do Senado que está blocando o governo o tempo todo. Mas dentro de uma mesa de negociação, se você quer ter governabilidade, você tem que ceder terreno. Você não vai ter como você governar se você for machista, exclusivista e achar que você pode. Porque quem pode é o Senado, quem pode é a Câmara dos Deputados. O presidente veta e os caras aprovam. Então ele tem que ter muito jogo de cintura para poder gerir essa máquina com essa inerência toda. Você vê o seguinte, eu não diria a você que ele é partidário. Na realidade, ele tem a caneta. O executivo tem a caneta, né? Ele tem que trabalhar exatamente com muita sabedoria. O governo de centro-esquerda não é um governo de esquerda, né? Nós nunca tivemos praticamente um governo de esquerda no país, nunca tivemos, né? O máximo que nós chegamos foi um governo de centro-esquerda, né? Mesmo as primeiras de Lula, não estava mais radical e tudo mais, ele teve que abrir concessões, né, para que a gente pudesse governar. Vou lhe fazer uma pergunta Ele fácil. é um cara extremamente inteligente e tem buscado fazer isso e tem se dado muito bem. Aprovaram que Lula, Eduardo, tem aprovado aí, né, os desejos, essa coisa que os caras bateram no primeiro momento,
que é, diga assim, o imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais. Aquilo ali foi uma luta, né? Diga assim, a reforma tributária, aquilo ali foi uma luta. Quanto tempo ficou essa reforma tributária? E simplesmente Lula consegue aprovar. Lula é enorme, Lula é enorme. Então, é um governo de centro-esquerda, onde ele agrega, diga assim, pensamentos de centro e traz esses que possam ajudá-lo a construir as suas pautas, que é importante. Você quer falar alguma coisa? Vamos deixar o Eduardo participar aqui também? Carluxo, eu quero dizer o seguinte, o governo de Lula, né, o governo, como você está dizendo, centro-esquerda, né, do PT, durante esse período todo, realmente, a gente tem observado que tem sido feito muitas ações sociais e benefícios para a população brasileira. E isso ninguém pode negar, a oposição não pode negar. O que precisa, como o Braga falou, é que precisa se negociar. Não tem como, né? Não tem como a gente chegar no parlamento, que inclusive que a maioria é de um lado, e a gente conseguir as coisas sem uma negociação, como o Lula tem feito. Inclusive, essa questão de elevar para 5 mil reais a declaração de imposto de renda, foi uma coisa maravilhosa que aconteceu no país. Você vê, o Bolsonaro ficou aí 4 anos sem dar assim, nenhum aumento real do salário mínimo. Lula chega, faz todas essas coisas interessantes, Bolsa Família foi reajustado, mas Lula é o cara. Mas e dizendo o seguinte, Lula, Carlos, você é inédito. Você vê agora o Mercosul. O cara conseguiu, praticamente já está praticamente aprovado, batido no martelo. Isso desde 1994, que está essa luta aí, 20 e tantos anos, meu irmão. 5 anos. 5 anos. E o cara foi lá e deu o checkmate na história. Macron tá louco. Tá se arrebentando. Mas porque ele subsidia os caras lá. E o Brasil hoje, que na tecnologia do agro realmente todo mundo perdeu, né? E aí quando você vê um cara do agro, negócio, que era antipetista, que era anti-Lula, elogiando o Lula pela abertura e pelo investimento. Ainda tem os radicais do agro, mas você vê o seguinte, quem foi que mais construiu silos para que esses caras pudessem, diga assim, estocar as suas produções? Tem produtos brasileiros aí que com a Embrapa, né, à frente nas pesquisas, que é a maior empresa de tecnologia agropecuária do mundo, não é? Você percebe o seguinte, tem safras que são 3 vezes por ano, os caras têm que estocar esses produtos. Quem mais botou dinheiro para a construção de silos foi Lula e todos os seus governos. Quem mais investiu na Embrapa para apostar nas pesquisas? Fazem tudo, Lula. Maquinário, drone, com essa questão das fertilizante, tudo. Essas questões das taxações de Trump, o que é que aconteceu? Lula viajou, enquanto alguns radicais aí... Queria ver o circo pegar fogo. Como seu Nicolas, né... Ferreira aí, esse menininho tirado da Playboy, que não sabe o que fala, que ali é um playboyzinho, né? Um playboyzinho tirado arrogante, né? E infelizmente Minas Gerais nos entrega nessas porcarias, imagina. Minas Gerais, um estado, né, avançado, um estado exatamente cultural, nos entrega essas porcarias como o Nicolas, entrega o outro, Carlos Jordi, essas coisas todas aí que alguns estados estão nos entregando. Né? Então você percebe o seguinte, dizendo, Lula em Janja está viajando, está passeando, gastando dinheiro, o cara abriu foi mais de 300 países aí para exportar. 560 pontos de exportação novo de mercado. Aí você agora abre o Mercosul, agora abre o mercado como o mercado comum europeu lá, né? Livre comércio, União Europeia, abre a União Europeia lá para a gente aí. Então, esse é o grande Lula, rapaz, e tecnologia também, não só na agropecuária, tecnologia. Eu estava lendo algumas questões aí, né, sobre, diga assim, essa questão toda militar, a gente se preocupa também, começa a olhar um caso aqui, outra coisa ali, tem tanta coisa de tecnologia militar e outras que a gente vê aí, só que isso não é divulgado para a gente não sabe, certo? Mas, imagina-se, né, que ele... Tem que pensar algumas vezes, Brasil, Carlos, vai fazer frente aos americanos, não faz, mas vai incomodar, e o mundo não vai permitir. Aqui não, rapaz, ele não pode mexer até porque ele precisa da gente. Fazendo. Se nós, brasileiros, não tivesse o governo com a capacidade que tem, o Bolsonaro já tinha entregue tudo. Nós poderíamos estar passando a mesma coisa que está passando a Venezuela. As travas tecnológicas que os caras nos impuseram. Porque hoje teve que vencer isso com, diga-se, inteligência própria, irmão. O Brasil, como um celeiro de produções alimentar do mundo, todo mundo quer o Brasil e não pode ser de um só, ele é de todos. E a estratégia da capacidade de Lula, porque eu vi muitas pessoas achando que Lula tinha que ceder, que tinha que entregar, que tinha que tirar Bolsonaro, que tinha que fazer acontecer. E Lula se manteve firme e forte.
com toda a democracia, pediu que respeite a minha soberania. Aqui quem decide é o meu judiciário. Quem decide aqui somos nós, povo brasileiro. Então eles não tiveram chance. Mas esse golpe tinha se determinado aqui no Brasil, por conta do fator bolsonarista. Você percebe o seguinte, seria uma entrega total, pois não? Eu queria só colocar um fato que aconteceu comigo em 1978 sobre essa questão de Lula, do que Lula fez pelo país. Em 1978 eu era funcionário público em Feira de Santana, para que eu pudesse comprar um Fusquinha 67 por 11 mil reais, eu tive que tomar 12 mil reais emprestado na KPM, que paguei com mais de 30 mil reais. Caixa de pecúlio. Então, atualmente, Para mim, de triste lembrança, qualquer cidadão brasileiro que ganha salário mínimo hoje pode financiar o carro, pode financiar a moto. Realmente, existem as críticas, mas como eu disse, a oposição a gente critica, mas tem que entender que o governo do Lula fez muito pelo social. Meu irmão, o Lula é o seguinte, olha, o cara é tão extraordinário que ele viu exatamente a dificuldade de ganhar a eleição e ele traz o seu arqui-inimigo. Vai lá e se reconcilia com Alckmin, traz Alckmin do PSB, leva para o PSB, faz toda a estrutura, o movimento. E Alckmin está aí, ó. Alckmin é vice-presidente e é diretor, secretário de Indústria e Comércio. Um cara que foi 4 vezes, né? 4 vezes? 2? Quantas vezes ele foi governador de São Paulo? 2 vezes, né? 2 vezes. 2 vezes governador de São Paulo, com toda uma... São Paulo, pô, se fosse um estado independente, o fato é esse, realmente. E ele foi o cara que está presidente da República, teve uma explosão de voto incrível. Amigo, olha, PT não ganha eleição se Lula não é estratégico para trazer Alckmin. Lula trouxe José Alencar, que ninguém queria que trouxesse, porque era empresário. Naquele momento, ele estava saindo do momento ditatorial, praticamente, estavam saindo, os Estados Unidos, todo mundo, ele teve que conciliar realmente, né? Embora José de Alencar, também do PSB, foi um cara estrategista, um cara de boa comunicação, um cara de boa visão, né? Um empresário exatamente respeitadíssimo, não tinha com ele falcatruz. Então Lula escolheu bem para que ele pudesse pavimentar o seu caminho e chegar ao presidente da República como chegou. Um exemplo está aqui na Bahia, Carlúcio. Wagner sobe ao poder e vai buscar Otto Alencar e Leão e traz para dentro do governo do PT. Ninguém queria. As pessoas abominavam. Ó, o cara de direita, lá com a ACM, cria de ACM, essa coisa toda. Mas o que foi que Wagner fez? Rui, traga Otto e traga Leão. A princípio ninguém quis, mas depois viram que Wagner estava certo. Estrategista. Olha, nosso tempo está sendo esgotado, já foi. Mas o nosso diretor ali, técnico, está nos dizendo que a gente passou os 15 minutos combinado. Vamos pedir aí mais uns 3 ou 4 minutos para que a gente fale um pouquinho por Lauro de Freitas. Como é que você está vendo Lauro de Freitas aí? Como é que está o governo? Como é que estão essas movimentações? Como é que está a Câmara? Apenas em 1 minuto, faça acesso a aquilo que ele disse, e vou dizer a você, eu dei 1 ano sem crítica ao governo. E agora eu começo começo a elogiar o que está bom e falar do que está errado. Certo? A pavimentação está dando um novo brilho na cidade, está dando um novo upgrade na cidade, está orgulhando as pessoas que trafegam por Lauro de Freitas. Espero que coisas melhores ainda venham por aí. Tem algumas coisas para se falar que aqui não vai dar tempo, mas de uma coisa eu vou dizer para vocês, cuidado que quem tem telhado de vidro não joga pedra no telhado dos outros. Carlos, eu diria que nós temos que realmente ter esperança, né, que a nossa administradora pública atual consiga melhorar na nossa cidade, porque essa é a nossa esperança. Nós estamos vivendo aqui na Lauro de Freitas, que é uma cidade maravilhosa, então nós estamos, digamos, minha opção é essa, eu torço por ela para que ela realmente faça uma boa administração. Pois é, irmão, eu acho que só os loucos torcem pelo caos, né? Principalmente quando você reside. Em Lauro de Freitas nós temos que torcer para que as coisas aconteçam e façam realmente sentido para todos nós. É aquela questão que eu disse, né? No primeiro momento, a Débora tem feito aquilo que deveria ser feito no governo passado, inclusive, do qual fizemos parte, que seria zelar pelo que já estava construído e depois trazer grandes construções. A Débora, nesse primeiro ano, eu posso dizer assim, né? Não sou, diga assim, não ajudei a elegê-la, mas não posso torcer pelo caos. Eu não sou louco, eu torço pelo acerto, porque isso vai beneficiar todas as nossas famílias, toda a nossa população. Então, eu acho que é como você falou, né? Eu acho que o asfalto ele está vindo, não é só um tapa-buraco, está vindo exatamente a correção do asfalto, né? A demarcação, diga assim, sinalização já acompanha junto o processo. Eu acho que aquela questão dos esgotos estourando nas caixinhas e todas as ruas estavam podres, estão conseguindo resolver isso, né? Eu acho que isso é importante, dar, diga assim,
um cheiro agradável, inclusive, porque a cidade estava fedida mesmo, estava horrível, né? A gente tem que ser crítico daquilo que fizemos, até para, se voltarmos, querem voltar a governar de novo a cidade, não incorrer no mesmo erro de pensar exatamente, trabalhar só com dinheiro do governo estadual, governo federal, certo? Ninguém, a maioria da população vive em Portão, vive em Areia Branca, vive no Cagi, vive em Vila Praiana, vive em Tinga. Então essas pessoas querem que essas suas comunidades sejam cuidadas, né? Nós queremos uma estrada do corpo requalificada, mas não é o principal ponto, não é a principal política, é uma política importante, mas não é a principal. A principal política exatamente é termos exatamente as escolas funcionando, as escolas organizadas, ou diga assim, a merenda escolar chegando, os professores em sala de aula, né? Isso é muito importante, é nós termos os postos médicos organizados, com a boa recepção, para que haja conforto para os que estão ali buscando. Já chegam doentes, chega lá, né, irmão, encontrar um estado, diga assim, que não acolhedor, então nós precisamos exatamente de uma saúde acolhedora, com os remédios, com tudo, com os médicos necessários. Precisamos também, claro, né, requalificar essa questão, diga assim, do transporte, né, o transporte da locomoção. A gente sabe ainda que ainda temos alguns problemas com relação a isso. Então são os problemas básicos que a gente precisa resolver. Eu acho que para o primeiro ano é como eu falei, né, eu não posso ser hipócrita, né? Aí pergunta, o pessoal gosta de notas, né? Diz assim, como é que está o governo? Bom, médio, regular, ótimo. Eu digo, está regular para bom. Regular para bom. Você dá 5 ou 4. Está regular para bom. Eu dou aí um 6, acima de 5, entre 6 e 7. Eu acho que está regular para bom. Eu vou de 4 para 5. Porque está fazendo exatamente aquilo que era uma expectativa minha de fazer. Limpar a cidade, organizar a cidade. Lá na frente, depois disso, isso é uma obrigação. Mas no primeiro ano, nós dá. No segundo ano, pode ser que continue só nessa aí, não avance nada, e a gente vai ter que, diga assim, repensar, né, o que a gente está falando agora. Mas, no momento, eu acho que está nessa condição. E na dança das cadeiras, que todo mundo está se posicionando, você veio candidato aqui a governador ou prefeito? Meu amigo, olha, eu acho que a gente tem 2028 ainda, a gente tem que construir possibilidades, né? Possibilidades. A vereador, eu não gostaria, diga assim, de voltar, tive minha passagem lá, foram 2 anos, perdi, diga assim, uma eleição. A vereador, eu perdi em 2004, perdi algumas, né? Mas aí foi a construção, foi a pavimentação, foi uma entrega à cidade, o poder estava na mão da direita, era muito forte realmente. Depois de 16 anos, nós entramos e tomamos e comandamos a cidade praticamente por 16 anos com aquela interrupção, né? De Márcio. Foi um período bom, mas no final eu acho que a gente se perdeu um pouco, né? Se perdeu um pouco. Eu acho que as vaidades também, depois de 6 anos, as vaidades acontecem e a escuta foi muito pouca e aqueles que poderiam contribuir mais foram, diga assim, escanteados. Mas vamos pensar, está cedo, vamos pensar. Aí, né, temos aqui um companheiro que se colocou, diga assim, como pretenso candidato, né? 2028. Em 2028. Está cedo, mas aí a gente tem que já estar verificando como vamos estar, como vai ser essa chapa, né? E com quem nós vamos estar, diga assim, trabalhando. Você vê a nível nacional, o Lula para ganhar, ele teve que ter muitos partidos, não é isso? E a gente tem que fazer as nossas coligações que são necessárias, nossos acertos, nossos ajudos, quem será a chapa majoritária, e vamos trabalhar por aquilo que realmente seja melhor para a cidade. Gente, muito obrigado, foi esse o nosso sabadão da reflexão de hoje, né? A gente chegou um pouco aqui, ser uma pauta mais, né? Mas na próxima vamos conversar só sobre a cidade, tá bom, meu amigo? Um abraço, gente. Shalom. Bom final de semana para todos. Parabéns, Aldo Freitas. Parabéns, Santa Amaro de Pitanga, padroeiro. Um abraço, pessoal.